Estou na minha casa falando com você que está me ouvindo nesse momento. Os meus amigos, as pessoas que me conhecem, que me querem bem, que sabem o tipo de pessoa que eu sou. Por isso fiz questão de gravar esse vídeo aqui, na minha casa, onde eu me sinto à vontade. Eu sou Beto Alves, minha família é Alves Pinheiro, e isso eu quero deixar bem claro. Tenho as minhas convicções, tenho as minhas escolhas, tenho um compromisso com a educação e com a comunicação. Por isso sou professor de história e sou jornalista. E a motivação para a gravação desse vídeo, de uma certa forma, me entristece, mas ao mesmo tempo me liberta. Me entristece por eu me sentir obrigado a ter que fazer isso. E me liberta porque o meu compromisso, como eu venho dizendo, é com a verdade e com o fato. E é muito ruim quando o nome da gente fica sendo envolvido por situações que não são verdades, que não são fatos reais, mas que servem ao interesse de A ou B. E eu me refiro nesse momento aqui ao pretenso debate que aconteceria com os candidatos a prefeito do município de Cordeiro. E eu posso dizer com toda certeza e com toda dignidade que me caracteriza que eu me preparei muito para a realização desse debate. Eu me informei, eu pesquisei, eu me preparei de uma forma que nós pudéssemos oferecer a Cordeiro e aos candidatos uma oportunidade única nessas eleições. E a proporção que esse debate tomou não era a proporção que eu almejei, que eu quis, né? Porque o que eu quis com isso tudo era oferecer aos candidatos, aos 3 candidatos a prefeito, a oportunidade de apresentar numa emissora de TV as propostas de governo para Cordeiro que eles têm e oferecer ao principal foco, ao principal alvo disso tudo, que é o eleitor, o cidadão, a possibilidade de ver os seus 3 candidatos juntos, apresentando a proposta e discutindo, no bom sentido, o que eles pensam a respeito do melhor para Cordeiro. Então, o debate ele tinha esse objetivo. Ele se dividiria em 3 blocos, um bloco de apresentação de temas sobre os planos de governo, um bloco de perguntas entre os candidatos e um terceiro bloco de considerações finais. E eu tinha certeza, como um profissional de jornalismo que eu sou, eu tinha a certeza de que Cordeiro cresceria muito, as escolhas seriam feitas de uma forma muito mais embasadas, que os indecisos, que ainda são muitos, pudessem observar os candidatos falando e pudessem fazer a sua escolha e que nós marcássemos um grande passo no desenvolvimento. E o que nós vimos foi uma sucessão de agressões, de conversas mal resolvidas, de palavras ditas sem objetivos claros. Eu vi o meu nome envolvido em grupos de WhatsApp de pessoas que eu não conheço e de uma forma tamanha que me fez nesse momento me pronunciar num vídeo. Eu desafio qualquer pessoa em Cordeiro hoje a dizer se me viu com um bottom no peito de algum candidato, se me viu em algum comício que foi realizado por aí,
em algum corpo a corpo, em alguma passeata, falando sobre A ou B ou C, já que são 3 candidatos, eu desafio qualquer pessoa a apontar isso, para dizer que o meu voto vai para fulano, ciclano ou beltrano. Não me escondo, não, porque às vezes que eu me envolvi em política, e todo mundo sabe as vezes que isso aconteceu, quando a minha família de verdade esteve envolvida, porque se sou da família 11, 22 ou 23, isso é pura demagogia, porque isso não é família, isso é jogo de interesse. Então, estive sim diretamente envolvido na política, e quando estive diretamente envolvido, minha cara estava aí fora para todo mundo ver. Só que agora, dessa vez, eu não me envolvi diretamente. Até porque meu candidato, só quem sabe sou eu e as pessoas que porventura eu me interesse a dizer. Então, o voto é secreto. Esse direito foi dado ao cidadão pela Constituição de 1934, um voto secreto, justamente para que as pessoas tivessem direito a votar sem ser manipulados. E agora eu sonho o dia que esse país chegue a uma evolução, a um amadurecimento político tal que o nosso voto passe a ser facultativo. Aí eu quero ver o candidato não só nos convencer a votar nele, mas sair de nossas casas para no dia da eleição ir lá enfrentar uma fila para votar neles. Isso aí, sim, seria uma evolução. Então, o meu voto é secreto, eu digo se eu quiser. E eu não dou direito a ninguém de botar palavras na minha boca e nem colocar no meu peito botão de candidato, qualquer um que seja. Eu fui chamado, fui convidado para uma conversa com o candidato Leonan. Eu quero deixar isso bem claro. Antes, quando ele era pré-candidato a pré-candidato. Eu fui chamado para um papo com ele. Por quê? Porque eu fui professor dele e ele tem um respeito por mim como professor. E nós conversamos, eu não assumi nenhum tipo de compromisso com ele. Ele apenas queria ouvir de mim o que eu conhecia de Cordeiro, o que eu sabia da política de Cordeiro, pela minha integridade, pelo que ele conhece de mim como ex-professor dele e como profissional aqui em Cordeiro. E nós conversamos, mas ele não conversou só comigo, não. Ele conversou com muitas outras pessoas, inclusive com pessoas que hoje estão nos palanques adversários. Porque ele conversou com eles também, pelo que ele me disse. Então, por que eu? Por que colocar sobre os meus ombros uma decisão que só cabe a mim, que só eu sei? Isso tudo é o quê? Era o medo do debate ou era um boicote contra mim? Eu fui convidado pela MultiTV a mediar esse debate, né? Me senti honrado, me senti prestigiado quando meu amigo Bruno Caputo me chamou para fazer organizar o debate, mediar o debate. Tenho todo o respeito pela MultiTV, onde fiz diversos trabalhos voluntários. Como tenho total respeito pela TV.com, pelos meninos, né? Eu digo os meninos porque eles foram meus alunos e já me chamaram para fazer alguns trabalhos ali com eles e eu fiz com todo prazer, trabalho voluntário. Mas trabalho sério. Como fui convidado em 2013 pelo Pablo Sérgio para escrever uma coluna para o jornal Tribuna da Serra, a qual escrevo semanalmente, a coluna Efeito Borboleta desde 2013, voluntariamente. Por quê? Porque eu sou um profissional de imprensa e quero ver a imprensa crescer no município de Cordeiro. E o meu trabalho é sério.
E eu fico muito feliz quando eu passo pela rua e sou parado pelas pessoas para me dizerem que me assistiram na TV, assistiram os meus programas e que os meus programas acrescentaram conhecimento a essas pessoas. Porque eu não faço programa para fazer fofoca da vida de ninguém e nem especular sobre a vida de ninguém, não. Não elejo A ou B para levantar bandeira, não. O meu trabalho é um trabalho de informação e de conhecimento. E fico muito feliz quando as pessoas me param na rua para comentar sobre isso. Porque esse é o meu propósito, informar. Então, eu me sinto agredido, me sinto ultrajado pelas pessoas que estão atribuindo a mim coisas que ela não tem conhecimento e não tem base para dizer. Eu disse na conversa que tive com o Leonan que poderia pensar até no apoio a ele, mas eu tinha uma ressalva, que inviabilizaria um possível apoio a ele. E infelizmente a ressalva que eu fiz foi a que aconteceu e eu acabei não o apoiando. Mas eu não me comprometi a apoiar ninguém, nem a ele, nem a ninguém. E foi ele o único que me chamou para conversar. Inclusive, me contratou como profissional para escrever o texto da pré-candidatura dele. Eu escrevi o texto e quando ele me perguntou quanto que era, eu falei com ele que era um presente do professor Beto para o aluno Leonan. A única coisa que eu fiz. Agora, eu não me comprometi e não me comprometo com ninguém. Não me comprometo porque não me foi oferecido nada, não me foi colocado nada como opção e nem estou aqui para isso. Sou dessa terra, dia 29 de setembro, completo 45 anos, nascido e criado em Cordeiro. Aqui eu dediquei a minha vida pessoal e profissional. E vejo com muita tristeza, profissionais que se formaram, pessoas daqui de Cordeiro que se tornaram grandes profissionais e que tiveram que sair daqui para encontrar uma oportunidade fora, porque Cordeiro não oferece oportunidade para as pessoas daqui. Por que que eu não poderia mediar um debate? Por que que teria que ser uma pessoa de fora? Eu sou profissional competente o suficiente para mediar um debate, seja aqui, seja em qualquer outra emissora. Saíram perdendo os candidatos e os eleitores mais ainda, porque perderam a oportunidade de ouvir os seus futuros, do futuro prefeito de Cordeiro, né, mostrando sua proposta na TV. Lamento muito, me entristece muito. E hoje, também o debate serviria para mim, como eleitor, porque seria talvez uma oportunidade para eu escolher o meu candidato, porque eu não sabia em quem ia votar. Agora, hoje, eu tenho certeza em quem eu não voto. Então, eu deixo aqui a minha palavra, porque, com respeito, porque eu sou, hoje, uma pessoa pública, pelo meu trabalho, não sabia nem que eu havia me tornado tão popular assim. Talvez se eu soubesse disso antes, talvez tivesse me candidatado, né? Mas a minha busca não foi essa, né? A minha busca é pelo jornalismo, que me encanta, pela história, que conta a nossa vida, é a nossa vida, e é isso que me encanta. Por enquanto, eu ainda não me encantei pela política como um candidato. Mas quem sabe um dia eu possa vir a pensar nisso. Não sei. Essa eleição está me mostrando muita coisa que eu ainda não tinha visto. Então, coloco esse assunto para encerrar e peço, por favor, não toquem mais no meu nome. Me libertem. Eu sou livre para fazer a minha escolha
E eu peço a você que tem usado o meu nome levianamente que não faça mais. Pense que isso é muito sério quando a gente usa o nome do outro de uma forma errada e de uma forma maldosa, porque eu não faço isso não, tá? Então, vai aqui o meu desabafo final sobre isso. Uma boa eleição no próximo dia 2 de outubro. Só digo uma coisa para você, eleitor. O voto é seu. O voto não é de ninguém. O voto é seu. Você é quem escolhe. Não se deixe manipular. No dia 2 de outubro, escolha, faça a sua opção. Aquele que você escolher. E vote com consciência. Porque é isso que a gente precisa nesse país. Um grande abraço.